Pronto. Olá, Fala, Camila, tudo bom? tudo bem? E vocês por aí? Tudo tranquilo. Estamos aqui na mesma, né? Todo mundo em casa, com medo desse negócio, mas tem que ser assim. Tem que ser assim. E é bom que a gente fique receoso, porque a gente tem que se cuidar mesmo, né? Com certeza, com certeza. Aqui na região da gente começou a aumentar os casos e aí a galera tá bem receosa agora, mas Uhum. tem que ter cuidado, né? Dá um tempinho aí, mais uns Precisa. 2 minutinhos para o pessoal entrar, né? Tem uma Paulinho, o luz grande Paulinho aqui. Moté, Deixa eu ver. O Paulinho tá aqui? Eita, que tá, bom. acabou de entrar aí, Aí, tava dando um acabou de reflexo ali, eu entrar. fechei a luz aqui. Olha ele aí. Ah, que bom, Paulo. Um prazer ter você aqui. O pessoal que está entrando tem um aviãozinho do lado dos comentários. Clica nesse aviãozinho e manda para as pessoas que estão aqui que você avisa que a gente está online e aí mais pessoas entram. Então, essa é Consegue uma entrar, isso. estratégia para tentar sinalizar o Instagram, poder sinalizar os nossos contatos de que a gente está ao vivo aqui. Isso, para dar mais gente aí visualizando, né? Espera mais um pouquinho para a gente começar. O pessoal tá chegando aí, já estamos próximo dos 50, e aí a galera vai entrando aí. Aí, aonde você mora, Simão? Aonde você está? Você está em Itabuna. Perto de Ilhéus, Itabuna? conhece? Conheço, não, nunca fui, mas sei onde é. Sim, sim. Que Então, bacana. aqui. Aí é o terreno que o Aí, Paulo dá curso aí, é isso. ele É nunca uma veio, área ele que ia ele vir vai. agora, ele ia vir agora em março, só que aí com toda essa situação acabou que ele não veio, mas a gente Entendi. programou aí para o segundo semestre ele estar aqui com a gente, com certeza. Paulinho Que bom. foi meu professor, né, do nível básico do PNF, e é um cara que é sensacional. Semana que vem ele que vai estar comigo aqui nessa Nessa live. live, que bom. O É, pessoal está perguntando qual pronto. o tema. É Simon ou Simon, o jeito certo de falar Simon, teu nome? Simon, Simon. Simon, Oh, desculpa, Simon. Simon. Falei errado. O pessoal está perguntando o tema da live. Acho que é legal você digitar nos Vou comentários e colocar aqui, fixar. né? Aí, se Pronto. você Aham. aperta e fixa, o pessoal vê sobre o que, que a gente vai falar. Que devem estar perguntando o que, que Vou esses dois botar. têm que ver aí. Não tem nada a ver um cara da É... esportiva, da ortopedia com a Camila. Então, acho que é legal. E aí fixa o comentário. Pronto. Clica no Já fixei. comentário e mantém que aí ele Fixei fica já. fixo. Isso. Show. Pronto. Pronto, acho que já dá pra gente começar, né? Já estamos com 60 pessoas aqui, o pessoal vai entrando e a gente vai começar. Gente, boa noite de novo, né? Mais uma vez estamos aqui. Eu estou fazendo essa live toda semana com algum colega convidado. A gente já teve a oportunidade de ter vários colegas aqui, né? E essa semana a gente tem Camila aí, que a gente fez o convite, ela prontamente aceitou, a gente só ajustou questão de data e tal, mas é um prazer incrível estar com Camila aqui com a gente hoje. A gente vai discutir hoje justamente um pouquinho sobre essa relação que existe, né, entre a neuro e a ortopedia. Então, antes da gente começar, eu vou passar a palavra para ela se apresentar. Tem muita gente daqui da Bahia também para conhecer você, Camila. Fica à vontade, se apresente, fale seu nome, suas Ok. formações, para a galera te conhecer aí. Tá bom. Então, sou Camila Torriani Pazin, fisioterapeuta, trabalho na área de neurofuncional há 20 anos, trabalho com adultos e idosos, essa é a minha maior experiência. Ah, Sou professora na USP, na Universidade de São Paulo, especificamente na Escola de Educação Física, onde eu oriento mestrado e doutorado, tanto profissionais de educação física quanto fisioterapeutas, especificamente na minha linha de pesquisa, que é na área de neurofuncional. Então, a gente trabalha com fatores que afetam a aprendizagem de pacientes neurológicos, a gente estuda e investiga o nível de atividade física dessa população, instrumentação para mensuração do nível de atividade física nessa população, uh, efeitos de programas de intervenções, de treinamento resistido, da combinação de treinamento resistido com treino aeróbio, de treino cognitivo associado, de treino em realidade virtual e treino associado em ambiente real. Então, é isso que eu estudo. A minha praia é neuro especificamente, e também sou instrutora do conceito Bobat adulto. Então, eu tenho um pouco de prática clínica, um pouquinho, só uns 20 anos aí, vendo o paciente, atendendo, e
E a minha maior atuação nos últimos anos é realmente na área de pesquisa, porque é onde eu me desenvolvo lá na Escola de Educação Física da USP. Então, eu Maravilha, não sei por maravilha. que você achou que ia ser legal, mas estou aqui. Vamos Vamos embora, lá, Simon. vamos conversar, né, para ver. Então, Camila, a grande questão, o que me chamou mais a atenção foi o seguinte, falar, poxa, hoje eu tenho uma cabeça muito diferente de quando eu tive na faculdade, né? Eu tenho 10 anos de formado e, assim, na faculdade a gente vê uma coisa muito estranha, que é a segregação dessas áreas, né? Tipo, Uhum, eu sou de neuro, eu sou de ortopedia, você é de uhum, geriatria, você é de pediatria, e a partir do momento que você sai, que você começa a estudar um pouquinho mais, você começa a avançar, você vê que não existe, uhum, talvez, essa segregação toda. Que as áreas, na verdade, elas são complementares e não inimigas, né? uhum, E a partir das minhas formações, principalmente quando eu fiz a formação no PNF, fui avançando dentro dela, uhum, né? Eu comecei a ver a neuro de uma forma totalmente diferente e com aplicabilidade clínica muito grande nos meus pacientes que uhum, hoje em dia, né? Eu trabalho nessa área de ortopedia e desportiva, mas eu vejo essa questão de controle motor, de aprendizado motor, extremamente presente em todo uhum. momento dos meus atendimentos. Então, daí eu falei, pô, eu preciso pegar alguém que sabe mais do que eu de neuro É. para estar falando sobre isso aqui comigo, Uhum, né? E uhum. aí eu falei, vamos lá falar com a Camila. Então, para a gente começar, eu queria que você falasse para o pessoal em relação à parte da relação da parte anatômica com a parte de controle motor. Qual é a parte do cérebro, do sistema nervoso, que vai estar controlando essa questão de movimento, né? Que a gente tanto bate na parte da reabilitação. Uhum. Simon, essa pergunta faz a gente, acho que, começar a falar um pouco sobre a visão antiga que nós aprendemos sobre o funcionamento do sistema nervoso, a visão antiga que nós tivemos até depois de formados muitas vezes, e a visão que atualmente a gente tem sobre o funcionamento do sistema nervoso. Então, a primeira coisa que é importante a gente falar é que não existe mais, já há muitos anos, mas ainda infelizmente se perpetua a ideia de que o sistema nervoso funciona de forma localizada. Então, quando eu entendo que essa área do cérebro é responsável por essa atividade e a outra é só por aquela atividade. Então, se a gente for tomar como exemplo o lobo frontal, por exemplo, a região frontal, eu diria, poxa, a região frontal é responsável pelo planejamento, pelo raciocínio, pelos procedimentos intelectuais, pelo processamento do pensamento e da cognição de uma forma geral. Aí eu diria, então, se só essa área faz isso, a gente estaria incorrendo num erro muitíssimo grave, porque a gente tem uma série de processamentos da ordem da cognição que acontecem em outras áreas, por exemplo, no cerebelo. O cerebelo tem um importante papel cognitivo. Então, quando a Sim. gente aprendeu na faculdade que o cerebelo era uma área importante para equilíbrio, Para equilíbrio, contaram equilíbrio e coordenação, contaram um pedacinho da história para gente, mas um pedacinho muito, muito pequeno. Então, quando a gente olha e para de entender o sistema nervoso nessa visão localizacionista e a gente entende, segmentada, né? muito segmentada, e a gente entende que as áreas estão conectadas e que diferentes áreas em diferentes locais desempenham um papel, às vezes auxiliar, né, às vezes coadjuvante, às vezes imprescindível, para determinada habilidade ou capacidade ou, enfim, condição que a gente realiza no nosso dia a dia. Aí a gente entende que todas as áreas são importantes, então a gente passa a Sim. não pensar mais naquela ideia de que o sistema nervoso se organiza hierarquicamente. Então, eu aprendi assim, muita gente aprendeu assim na Eu também faculdade. aprendi. Levanta o dedo quem aprendeu. A gente aprendeu que áreas superiores do sistema nervoso, elas são mais importantes. Elas são mais refinadas. Elas dominam, elas exercem um efeito de inibição ou de facilitação sobre áreas para baixo. Então, eu vou entender nessa perspectiva que o córtex é soberano. E que o tronco encefálico tem um papel menor, a medula espinal nem se fala, ela vai ter um papel assim puro e meramente de condutora de informações, de cima para baixo, de baixo para cima. Aferência e eferência, né? É só isso que a gente aprende. Condutora, só está passando coisa ali.
tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. E o músculo, ele passa a ter um papel simplesmente de efetor, não com memórias próprias, ou com vontades próprias, ou com disparos possíveis próprios. Então, a primeira coisa é, o sistema nervoso não funciona sob a lei localizacionista. A segunda coisa é, a gente não compreende o sistema nervoso mais como funcionando de maneira hierárquica. Então, não tem, cada área tem uma função e não tem a ideia de que a organização só se dá de cima para baixo. Então, hoje em dia, a gente fala que a organização do sistema nervoso, ela é top-down e ela é bottom-up. Ela é de cima para baixo e ela é de baixo para cima, numa via de duas mãos. O que significa que o córtex influencia o tronco encefálico, que influencia a medula, que influencia o músculo, mas o músculo, a partir da interação com o ambiente e com as aferências que ele recebe, influencia a medula, que influencia o tronco encefálico, que influencia o córtex. Sendo bem simplista, tá? Só falei esses 4 pontos no tempo, mas só para dar a ideia de a gente tem uma visão de cima para baixo e de baixo para cima. Em magnitudes talvez diferentes dessas setas, mas há uma comunicação nas duas direções. Então, isso é muito importante. Então, quando você me pergunta que áreas são responsáveis pelo controle motor, eu digo todas. 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 Desde o ambiente, afetando na aferência, afetando no músculo, afetando em todas essas trajetórias de baixo para cima. E começando de cima para baixo, todas. Então, essa integração entre áreas é muito importante para que a gente tenha o famoso controle motor. Maravilha, maravilha. É interessante eu posso demais falar mais você um falar montão sobre isso. Aí você me corta e vê o quanto você quer, tá? Porque isso é um assunto... Só tô dando tipo uma introdução. Você vai me guiando aí, tá bom? É super importante você falar isso, porque a gente realmente vem dessa visão extremamente segregada do sistema nervoso. Ó, você tem a parte frontal que faz isso, a parte occipital que faz aquilo, o cerebelo faz aquilo outro. E, na verdade, quando a gente começa a entender um pouquinho mais, a gente vê que o funcionamento é constante e simultâneo, e que a depender da tarefa imposta, você vai acabar sobrepondo uma área ou outra ali, a depender do que você está fazendo. Mais ou menos esse é o raciocínio, não é isso que você falou? Não só a depender da tarefa, mas a depender das suas experiências prévias. Então, do seu esquema corporal, das suas vivências anteriores, do seu repertório motor, como você quiser chamar. Eu vou falando vários sinônimos, porque esses sinônimos dependem de quais linhas conceituais estão por trás de onde você se amarra. Então, tem linhas que falam sobre memórias motoras. E tem linhas que não acreditam em memórias. Falam simplesmente da interação ou da imersão de um comportamento a partir da interação com o meio ambiente. Então, depende de qual vertente ou qual teoria de controle motor a gente se respalda mais. Mas a ideia é que o meio ambiente, então a interação dos requisitos da tarefa, ou da atividade funcional, ou da habilidade que vai ser praticada, depende de como a gente vai falar, essa interação a partir dos sistemas desse indivíduo, desse ser humano. Então, quais sistemas? Todos. O sistema sensorial, o sistema perceptivo, o sistema músculo-esquelético, o sistema neuromuscular, o sistema cognitivo, o sistema emocional. Então, interação entre ambiente ou características da atividade, da tarefa que vai acontecer no meio ambiente. Os sistemas relacionados ao indivíduo e a natureza em si da tarefa determinam como será o controle daquela ação. Determinam quais áreas vão estar mais ou menos ativadas. Maravilha. E você falando esses 3 pontos, a gente acaba caindo aí na questão da CIF, né? De você conseguir fazer essa relação entre a parte estrutural, a parte da tarefa, o nível de atividade de participação e os fatores ambientais que estão por dentro ali. Então, quando você consegue fazer essa relação,
desses 3 pontos que você citou, provavelmente você consegue ter uma visão bem melhor do seu paciente, o que é que ele realmente vai precisar, aonde você vai trabalhar para que sua intervenção seja efetiva. Então, falando desse ponto, né, eu particularmente vejo aqui, eu até atendo, me ouso aí um pouquinho na neuro ali, de ver um neuro mais independente, um AVE mais funcional, a gente até atende, mas a grande parte é ortopedia. Mas quando eu vou fazer avaliação, e a gente tem muito isso da CIF bem forte, das limitações funcionais, a gente trabalha bastante, eu vejo que, apesar do processo de reabilitação ser diferente, mas as limitações funcionais que eu pego, por exemplo, de um paciente com osteoartrite de joelho, né, e um paciente AVE extremamente funcional, são bem parecidas. Ele quer restabelecer uma marcha, ele quer subir e descer um degrau, ele quer sentar e levantar no sofá, no banheiro. Então, como é que você vê essa questão da CIF aí e essa diferença entre neuro e ortopedia? Para a gente quebrar esse paradigma. Eu vou falar primeiro dessa diferença entre neuro e ortopedia. Quando eu me formei, eu tinha bem claro que eu era da neuro. Mas alguma coisa me dizia assim, acho que eu vou fazer um curso de, sei lá, cadeias musculares. Aí no meu primeiro ano de formada, eu fui para o GDS. Fui lá para a escola do Ivaldo Bertazzo e comecei a fazer a formação em cadeias musculares. Então, eu comecei a estudar Mézières, Béziers. Falei, cara, esse troço aqui parece que é legal, hein? Aqui só tinha bailarino, dançarino, professor de educação física e gente que trabalhava com musculoesquelética. Eu era a única que trabalhava com neuro. Falei, mas, gente, essa história dessas cadeias musculares, isso aqui tá me ajudando. Aí decidi, lá na ocasião, você quer saber? Eu vou fazer um curso de RPG. Fiz um curso de... E eu era da neuro, total da neuro. Total. Aí comecei a perceber que os meus pacientes neurológicos tinham... Falei, bom, que bom. Tá bom, eu já tenho uma ferramenta boa de trabalhar cadeias musculares. Mas meus pacientes têm limitações articulares. Então, eles têm, por exemplo, limitação de movimento vertebral, limitação de movimento do talos, limitação de movimento do semilunar. Eu não sei mexer com isso. Caraca, acho que eu vou fazer alguma formação para mobilização articular. Eu preciso aprender esse trem. Aí eu fiz uma parte do Maitland e fiz Mulligan. Sim. Cara, isso aqui tá legal. Eu vou poder usar isso nos meus pacientes. E aí vai funcionar. Vai funcionar. Eu tô vendo que eles precisam disso. Então eu comecei a ver que essa segregação das formações, elas não me ajudavam a me tornar uma profissional melhor, uma clínica mais habilitada. Porque os pacientes neurológicos, que eu supostamente só atendia paciente neurológico, eles tinham problemas de outras naturezas, que não eram só no sistema nervoso. Musculoesqueléticos, top. Que eram no músculo esquelético, que eram no sistema sensorial, que eram no sistema emocional e que ou eu tinha que estar habilitada para lidar com aquilo, ou eu tinha que encaminhar meus pacientes para pessoas que poderiam fazer isso. Na ocasião, eu era supervisora de estágio. Então, a gente tinha uma equipe de professores que se ajudava muito. Então, eu chamava os professores da ortopedia. Cara, vem aqui, mobiliza esse tornozelo. Porque eu acho que se a gente tiver mais mobilidade nesse talos, esse paciente vai andar mais rápido. Aí, eles mobilizavam e depois a gente entrava com a nossa atuação músculo-esquelética. A gente via que sacada incrível isso. E eles começaram a perceber da mesma forma. Porque antigamente, a gente dizia... que eu tinha essa fala, tá? Eu peço até desculpa para os meus alunos, quantas vezes eu já disse isso. Eu já disse muitas vezes isso. Quem atende neuro, atende ortopedia. Mas quem atende ortopedia, eu não sei se atende neuro. Olha que pecado eu isso. Eu dizia isso. Porque no meu raciocínio, antigamente, era assim. O paciente neurológico, ele tem um adicional que o paciente ortopédico não tem, que é o comprometimento no sistema nervoso. Mas isso é uma falácia, é uma mentira. Isso, exatamente. Mas antigamente a gente entendia isso, porque a gente não entendia dor como um problema neurológico. A gente não entendia que alterações no esquema corporal ou na percepção corporal que os pacientes ortopédicos têm, elas são um problema neurológico. E hoje em dia eu entendo que são. Então, na verdade... Não. Só vai ganhar mais o profissional que conseguir enxergar o seu paciente, independentemente de se a lesão de base, de origem, ocorreu no sistema nervoso central ou não, ou seja, se a lesão primária está lá no sistema nervoso
ou não, central ou não, vai ganhar o profissional que olhar para o local da lesão primária, mas para aquele que souber olhar para todos os outros sistemas que se entender, alteram lógico. secundariamente. Porque emoção Certeza. se altera secundariamente em paciente ortopédico e também se altera secundariamente em paciente Um neurológico. paciente neurológico. Percepção se altera secundariamente. Então, cognição pode se alterar secundariamente, né? Então, hoje em dia, a gente tem um corpo de conhecimentos que nos faz refletir para pensarmos que essa segregação não é útil e não ajuda aos profissionais. Então, hoje em dia, eu digo, o bom terapeuta, eu acho, o bom fisioterapeuta, nesse caso, é aquele que tem um bom conhecimento de uma abordagem de avaliação que te permita identificar a queixa funcional do paciente, e aí que entra a CIF na minha perspectiva. Sim. Porque toda avaliação, independentemente do seu paciente ser ortopédico ou neurológico, toda avaliação começa numa queixa funcional. Essa queixa funcional pode ser uma dificuldade de virar na cama num paciente neurológico super grave, Sim. ou essa dificuldade funcional pode ser eu quero voltar a carregar o meu neto num paciente com lombalgia. Não importa. A avaliação começando da queixa funcional e o profissional estabelecendo o raciocínio clínico em cima de por que esse meu paciente tem essa atividade funcional comprometida, faz com que a estratégia de raciocínio clínico vá investigar, através de uma avaliação apurada, os sistemas que podem estar relacionados e explicam essa dificuldade do paciente. E aí o bom terapeuta, só para completar meu raciocínio, é aquele que tem ferramentas para esses diferentes sistemas. Porque se eu só tiver ferramenta na minha maleta de ferramentas, eu só tiver instrumentos que tratam a parte musculoesquelética, eu não vou ser um bom fisioterapeuta, nem na ortopedia e nem na neurologia. Eu tenho mais chance de ser melhor na ortopedia. Eu tenho. Mas eu vou ser... E aí eu te falo com propriedade, porque eu já fui assim. Eu vou ser falho. Eu já fui. E na neurologia eu vou querer distância. Distância, porque eu não tenho ferramentas que podem atuar nesses outros sistemas. Por isso que eu falo uma ferramenta articular, uma ferramenta muscular, uma ferramenta de cadeias, uma ferramenta de sensorial, uma ferramenta... Pronto, você já começa a ter uma caixa de ferramentas mais interessante para fazer uma reforma em algum lugar. Maravilha, maravilha. Eu compactuo totalmente, compartilho da sua ideia, porque eu fiz o mesmo caminho que você, só que ao inverso, né? Eu terminei, eu fiz a pós-graduação em traumatologia e ortopedia, e aí a minha vida era aquilo, muito curso, biomecânica, esporte, e até que chegou um momento que eu comecei a conhecer pessoas que começaram a falar de aprendizado motor, de controle motor, e falei, que maluquice é essa, pô? Eu quero ortopedia. E aí eu comecei a ter esse start. E uma das pessoas responsáveis por isso, inclusive, é o professor Paulo Moté, né, que foi meu professor da formação há uns 4 anos atrás aí no nível básico. Então, me fez realmente enxergar que a Dai é uma grande amiga nossa lá de Minas, ela até botou aí, o fisioterapeuta ortopédico mudou, melhorou quando ele começou a entender que seu paciente tem cérebro, né? Tem sistema nervoso. Essa frase, ela é clássica. É perfeita. Ela é clássica. E o fisioterapeuta da ortopedia, ele descobriu isso já desde 1998, 1999, começo dos anos 2000. Que foi quando o Chris Powers, por exemplo, aqui na USC, na Califórnia, Sim, começou a colocar que aqueles pacientes, aquela história de fortalecer o vasto medial oblíquo, aquela história, aquilo lá, aquela parada lá não estava certa. E aí ele começou a tirar a lupa do joelho no paciente de condromalácia, no paciente de lesão degenerativa no joelho, e subiu a lupa para o quadril, para a pelve. E depois, e agora, eles estão com a lupa no cérebro dos pacientes com condromalácia. Os estudos mais recentes têm mostrado o quanto a área de representação cortical desses pacientes ortopédicos extremamente alterada.
pela experiência da dor, pela experiência da mudança das sinergias musculares. Então, eles perceberam que, de fato, eles não são só um joelho, eles são um corpo todo. E nesse corpo tem um cérebro que processa isso, que registra experiências, que grava percepção, que altera a percepção e esquema corporal, que mudam cognição. Quantos estudos hoje já não têm reportados dos pacientes que experienciam dor e que têm reduzido a sua capacidade de processamento cognitivo por causa da dor? Então, olha que falácia se eu disser que pacientes ortopédicos não têm alterações no sistema nervoso. Não, Eles têm, não tem inclusive, como. alterações cognitivas. Sim, sim, perfeito, perfeito. Para a gente deixar aqui, para você não, a pergunta vai passar, a Daniela, eu acho, se eu não me engano, ela perguntou sobre os questionários. Eu particularmente uso bastante os questionários, o DASH, o SPED para ombro, o WOMAC, enfim, vários questionários, porque eles me dão uma resposta funcional muito boa, então acho interessante, e até para você ter uma forma de meio de quantificar a sua evolução dentro do paciente, ela perguntou se você, na sua prática clínica, se você costuma usar esses questionários. Então, a gente usa a CIF para guiar a escolha dos instrumentos de avaliações que a gente vai usar. Boa, maravilha. Então, a gente escolhe instrumentos de avaliação para aquelas estruturas e funções que aparentemente a gente detectou problema. Então, se eu detectar problema musculoesquelético, eu escolho um instrumento de avaliação que avalia aquilo. Se eu detectar problema sensorial, eu escolho um instrumento de avaliação sensorial. E assim por diante. Eu, em geral, escolho 2, 3 instrumentos, no máximo 3, para as estruturas e funções, e foco o maior número de instrumentos ao nível da atividade. Na participação, em geral, se eu tenho um instrumento, para mim é suficiente. Só que isso é dependente da população. Então, eu não posso escolher isso aleatoriamente. O que tem de qualidade de vida? SF36, vou usar. Não, porque para AVC, tá aberto, né? Eu tenho um instrumento específico que avalia a qualidade de vida para AVC. Para Parkinson é outro. Então, eu não uso o WOMAC, eu não uso a versão do SF36, eu não uso questionários específicos que vocês têm, porque esses são validados para, sei lá, dor lombar, dor no joelho, sim, ou outras alterações, que não são exatamente o meu nicho. Então, se eu tenho um paciente com AVC, cuja maior queixa seja dor no joelho, e que ele tenha uma osteoartrite significativa ali, pode até ser que isso guie a minha escolha para um instrumento de avaliação assim. Por exemplo, mas do contrário, não. E em geral, não são essas queixas que são as que guiam. As queixas funcionais dos pacientes não necessariamente estão relacionadas só com a dor, não necessariamente estão relacionadas só com as alterações musculoesqueléticas. Essa é a diferença do paciente neurológico para o ortopédico. Os pacientes neurológicos têm grande chance da gente encontrar os problemas nos sistemas perceptivos, no sistema sensorial, no sistema cognitivo. Então, aí a nossa abordagem é um pouco diferente em termos da escolha dos instrumentos para esses sistemas. E se eu não sei fazer isso, ele é um tipo de paciente que eu vou encaminhar para um neuropsicólogo fazer uma avaliação neuropsicológica mais completa, para um terapeuta ocupacional que entende, por exemplo, muito mais de processamento sensorial do que fisioterapeuta. E aí isso vai completando a equipe. Essa eu acho uma diferença entre quem trabalha com neuro e com ortopedia. A equipe é fundamental para qualquer um, mas o número de integrantes na equipe dos pacientes neurológicos tende a ser maior, porque eles tendem a ter mais comprometimentos em mais sistemas. Então, são pacientes que precisam de fono, de TO, de neuropsicólogo e de fisioterapeuta, por exemplo. Entendeu? Em contrapartida, na ortopedia, talvez um psicólogo e um fisioterapeuta já está de bom tamanho para cuidar de uma grande gama de pacientes. Realmente, então, isso eu acho uma diferença. Sim. São consequências menores que a gente tem, não tem como a gente comparar, né? Então, esse processo de avaliação aí, pelo que eu entendi, eu acho que respondeu bem a pergunta da Daniela, eu acho, que você é extremamente específica, né? Você usa aqueles instrumentos que são específicos para aquelas alterações que os pacientes da gente têm, e aí você consegue ter respostas muito mais funcionais. Ó, enquanto você fala aí, eu vou dar a dica de ouro, eu estou digitando aqui, tá? Tá bom.
Tá? E, assim, para dar continuidade, gente, eu vou começar a falar aqui desse processo A dica de de ouro é esse reabilitação. site, Rehab Measures Database. Ele não é Database. só de neuro, ele é um site que você acessa. Eu tenho vídeos no meu IGTV, do meu Instagram, explicando como usa esse site. Você clica a população que você quer, você clica o desfecho que você quer avaliar e ele te lança todos os instrumentos de avaliações que existem. Se são validados, se são confiáveis, se são precisos, que materiais precisa, quanto tempo demora para aplicar, para quais populações já foram validados. É incrível esse site, é incrível. Ele devia estar nos nossos favoritos ali toda hora no computador para você acessar. Depois façam um Maravilha, anota aí, teste, gente. entra no Anota meu aí. IGTV e vocês vão ver os vídeos que eu tenho gravado sobre esse site. Boa, vamos lá, Camila. Então, a gente falou do processo de avaliação legal, conseguiu entrelaçar bem com a CIF. E quando a gente vai para o processo de reabilitação, né? Eu, particularmente, na minha época, aprendi coisas que hoje a gente sabe que não se usa. Por exemplo, na minha época, eu aprendi com o paciente com tônus aumentado, e aí tem até uma pergunta sobre isso aí que eu gravei aqui, né? Era um paciente que tinha um músculo relativamente forte. Então, paciente paciente com aquele padrão, né? Eu sei que vocês nem gostam de usar esse nome padrão flexor, mas que está naquele padrão de pós-AVE, era um paciente que tinha os flexores de cotovelo, de punho forte, que você não podia jamais fortalecer aquele músculo, que você teria que alongar para poder quebrar o padrão. Era assim que a gente entendia. E talvez por isso, né, a gente é extremamente condicionado a segregar. Falar, pô, isso aqui eu não vou conseguir fazer, velho. Então deixa eu ficar na minha área lá. E a partir do momento que você vai saindo, que você vai evoluindo, você começa a perceber que as coisas não são tão diferentes assim, né? Que você realmente não tem um músculo ali forte, muito pelo contrário, o músculo espástico é um músculo que está fraco, né? Um músculo que está sem função ali. E aí eu queria saber de você como é que você costuma conduzir isso na sua prática em relação a essa transformação, na verdade, né? Que a gente vem passando por todo o processo de reabilitação. Sem dúvida. Deixa eu falar, Cibele Melo está aqui. Poxa, que honra, que prazer. Tem muita gente bacana aqui, viu? Obrigada por estarem aqui prestigiando. Olha, Simon, não se sinta culpado. E eu vou falar aqui para todo mundo aqui, me escutem. Não se sintam culpados se vocês aprenderam dessa forma. Não fiquem Normal, é bravos. Não vai normal. escrever para o seu professor da neuro que te ensinou que a gente quebrava a espasticidade, que te ensinou que um músculo espástico era um músculo que a gente tinha que tocar ele com muito cuidado, que a gente não podia encostar numa mão espástica, porque senão o reflexo de preensão aparece, ou você não pode tocar na sola do pé de um paciente espástico, porque senão vai aparecer garra ou coisa do tipo. Não briguem, por quê? Quando a gente aprendeu isso, e eu falo, eu já ensinei isso assim também. Então, quando a gente ensinou isso naquela época, isso só indica que a gente estava sob a regência ou sob a vigência de uma teoria de controle motor antiga, de uma teoria Sim. hierárquica, aquela que entende que os centros superiores exercem um efeito controlador sobre os centros inferiores e que os centros inferiores não têm capacidade de se autogerir ou de gerar input que influencie de baixo para cima. Então, significa que se eu tive uma lesão, um trauma de crânio, um AVC e essa área parou de funcionar, significa que agora os níveis inferiores, eles perderam esse controle. E aí eles ficam liberados. E quando eles ficam liberados, a gente tem uma atividade excessiva do trato córtico-retículo-espinal, do trato rubro-espinal, e isso gera a espasticidade. Então, quando você entende espasticidade assim, isso só está mostrando para você, e mostrando para com quem você está se comunicando, que a sua compreensão é baseada na teoria hierárquica, que não é Hierárquica, mais sim. vigente hoje em dia. Reflexo hierárquico é uma mistura da reflexo hierárquica. E não é mais uma teoria vigente hoje em dia. Foi uma teoria importante, foi uma teoria que deu start para vários métodos e técnicas, inclusive o PNF, inclusive o Bobat, Com muitas certeza. teorias nos anos 1950. Mas quando eu continuo reproduzindo esse discurso em 2020, isso é problemático.
Isso é problemático, porque a gente entende que o comportamento humano motor, ele emerge da interação de vários sistemas. Então, não tem um que é mais importante. Então, se não tem um que é mais importante, eu vou colocar aqui no centro tônus muscular, tá bom? Vocês estão vendo aqui tônus Sim. muscular. Então, eu não vou entender agora que tônus muscular é gerido pelo córtex, que exerce uma influência no tronco encefálico, que exerce uma influência na medula, que exerce uma influência no músculo, porque essa é uma visão hierárquica. Eu vou entender que tônus muscular recebe uma influência cortical, mas também recebe uma influência cerebelar, mas também recebe uma influência sensorial, também recebe uma influência emocional, porque o meu estado emocional muda o meu tônus, também recebe uma influência atencional, cognitiva, e não tem um que é mais importante que o outro. Então, quando eu Extremamente entendo... multifatorial, né? Exato. Quando eu entendo que o resultado do tônus muscular, ele é a combinação da interação de múltiplos fatores, e eu não ponho peso maior em um ou em outro, eu passo a entender o tratamento dos distúrbios de tônus de maneira multifatorial. Então, ao invés de eu pensar que essa mão que tem um tônus maior flexor, eu vou ter que alongar esses flexores, eu vou pensar, será que essa mão não tem um tônus maior flexor? Porque essa mão tem déficit sensorial? Então, os esteroceptores, os proprioceptores, a área de representação dessa mão no córtex motor primário ou no córtex motor, no córtex sensorial primário ou secundário, ela foi reduzida? Sim. Então, se eu sei disso, eu sei que estimulação sensorial nessa mão, qualquer tipo de estimulação sensorial, pode influenciar no tônus dessa mão. Se eu sei que tônus é afetado pelo estado emocional e meu paciente tem muito medo de ficar em pé, o que vai acontecer com o tônus dele quando ele ficar em pé? Vai aumentar. Porque se eu estou numa corda bamba, num slackline, o que acontece no meu tônus muscular quando eu estou no slackline? E eu não tenho uma lesão central, mas o meu tônus não flutua? Flutua. Ele flutua para cima ou para baixo? Para cima. Porque eu tô Você sabe o que é slackline, né? Aquele... Sabem o que é? Sim, sim. A fita, aquela fita Isso. O meu tônus aumenta consideravelmente. Aumenta nos flexores intrínsecos dos dedos do pé, nos dorsiflexores, nos glúteos, sim, no core, no pescoço o meu tônus vai aumentar. Então, quando a gente entende esse aspecto de interação sistêmico para responder os achados clínicos dos pacientes, o nosso repertório de tratamento se abre. Bastante, bastante. Eu podia falar um monte, mas acho que não sei. Porque senão a gente não consegue entender. Desculpa. Mas, assim, trazendo nada, que é isso, é uma aula, tá tendo. Trazendo um pouquinho para a ortopedia, a gente vê muito isso também, nessa questão de você não conseguir analisar de forma multifatorial uma lesão. Por exemplo, você pega um paciente com osteoartrite de joelho, né, e você vê ainda hoje o fisioterapeuta botando caneleira lá para fazer 3 de 10 de extensão. Uhum. Tá? Uhum. E aí você entra. E qual a parte do córtex motor que está sendo estimulado ali? Porque aquele cara ele não quer ficar forte do quadríceps. Ele quer subir um degrau, ele quer ter uma marcha boa, ele quer melhorar o apoio médio dele para fazer extensão de joelho, porque ele não faz, porque dói. E aí, se você começa a trabalhar isso de forma... E aí tem até a frase da Fê Câmara, aí ela botou, quando eu fiz o Bobat, não se podia falar em nome de músculo, só se falava em padrão de movimento. Eu não vou ser tão radical assim, mas assim... na prática clínica da gente hoje, na ortopedia, é muito difícil você trabalhar de forma uniarticular, botando, né? Porque você se afasta muito da função do paciente, da função que você quer ganhar. Então, como é que você vai trabalhar uma caneleira ali para fortalecer o quadríceps e vai querer que depois seu paciente consiga subir um degrau? Ou que seu paciente Simon, sente levante? A gente compartilha dessa mesma visão. Então, nas nossas prescrições, e a gente chegou bem tarde na prescrição do treino resistido, na prescrição do treino de força. Eu digo a gente, o pessoal da Neuro. A gente foi acordar para a importância disso quando vocês já estavam ali, já bem mais safos
sabe? Nos parâmetros de prescrição, Sim, nos sim. critérios para prescrição. A gente, muito embora as pesquisas em pacientes neurológicos apontam a importância do treinamento resistido já desde o final dos anos 1990, a gente só conseguiu incorporar esse conhecimento para mais de 20 anos depois. Que é, hoje em dia a gente está ok. Agora a gente está incorporando parâmetros específicos da prescrição do treino. Frequência, não tem mais 3 de 10, né? Acabou 3 de 10. Né? Frequência, intensidade, tipo, tempo e progressão, especialmente. Então, agora a gente começou a olhar para isso. E uma das variáveis que eu mais discuto com os meus alunos é para que você vai escolher treinar músculos uniarticulares e individualizados se isso vai ocupar na sua sessão um tempo muito maior que você ainda tem que dividir com os outros objetivos que esse paciente precisa, que pacientes neurológicos, em geral, você tem mais objetivos, porque você tem mais sistemas para cobrir na intervenção. Sim. Se você pode escolher um exercício multiarticular, que pegue grandes grupos musculares e que tenha representatividade com atividades funcionais. E quando a gente fala em representatividade com atividades funcionais, a gente está falando de um princípio básico da aprendizagem motora, que é a transferência da habilidade que foi praticada durante a aquisição, durante o treinamento, durante a sessão, sim, para o ambiente real, que na CIF é diferenciada como capacidade e desempenho. Entende? Sim, então, está todo mundo falando a mesma coisa, só estão usando diferentes terminologias. Gente, o jardineiro ligou um... Você está escutando? Está atrapalhando ou não? Não, tá ok, tá ok. Ele ligou o cortador de grama aqui do lado. Não está atrapalhando, né? Não, tá ok. Então, está todo mundo falando a mesma coisa. Então, na aprendizagem motora, a gente tem isso descrito como dessa forma. Na CIF a gente tem essa descrição. Na perspectiva da neuroplasticidade, a gente também tem isso quando a gente fala mudanças morfológicas que são relativamente permanentes no sistema nervoso. Então, por onde você olhar, você vai ter um prisma diferente, você vai ter um repertório da literatura diferente, mas está todo mundo seguindo o mesmo caminho, mais ou menos ali. Da mesma forma. Isso é perfeito você falar, porque assim, às vezes eu sou até meio que criticado quando eu falo dos meus alunos assim, não é que eu não gosto da cadeia aberta ou de exercício uniarticular, tá? Em determinados momentos, tudo bem, eu acho até válido, principalmente no paciente ortopédico, aquele paciente que realmente está com um déficit muito grande de força em determinado músculo, dá até pra gente iniciar. Mas o que não me entra na cabeça é você pegar um paciente com uma osteoartrite, com uma dor patelofemoral, e ficar fazendo cadeira extensora nele e depois querer que ele volte a correr, ou que ele vá subir um degrau, ou que ele volte a andar. Tá? E é isso aí que não consegue, que eu não consigo mais entender. É a mesma coisa. Aí, olha, adorei a Doris, ela falou, o povo vai sair daqui apaixonado pela neuro. Ó, Doris, obrigada. Na neuro é a mesma coisa, porque a gente escuta, e eu escutava isso desde que eu me formei. Eu não acredito que você vai para neuro, Camila. Eu não acredito que você vai perder o seu tempo na neuro. Porque atender neuro é ver resultados em muito longo prazo, Camila. Você trabalha para ver isso aqui. E até hoje tem gente que fala isso. E quem fala isso continua numa perspectiva hierárquica, reflexo hierárquica, entende? Que não consegue estabelecer uma linha de raciocínio que de fato faz a gente trabalhar de forma precisa e específica. Porque pacientes, eu sempre falo isso, pacientes graves, eles precisam de muita coisa. Então, qualquer coisa que você der, alguma melhora ele vai ter. Agora, já é um estímulo, sim. Porque ele é muito grave. Ele é muito grave em vários sistemas, né? Agora, pacientes moderados ou pacientes leves, se não tiverem um profissional com um olhar clínico e com um raciocínio clínico bem desenvolvido, eles não melhoram. E são esses os pacientes que saem da fisioterapia dizendo que fisioterapia neurológica não funciona. E que os cuidadores vêm, mas já está lá há 6 meses. Para melhorar isso, não compensa. E a culpa é do profissional. Com certeza. Não existe... A gente pega aqui, às vezes, paciente com 50, 60 anos... Peraí que eu vou fechar essa janela aqui, porque tá uma... Melhorou. Tá.
Show. Pronto. Paciente com 50, 60 anos, com osteoartrite de joelho, é letivo para fazer artroplastia. Eu falo, gente, calma, não é possível isso. Por quê? Ah, porque já tem 4, 5 anos fazendo fisioterapia e não melhora. Poxa, não vai melhorar desse jeito. Enquanto a gente não entender que a gente precisa mudar um pouquinho a cabeça da gente, que a gente precisa realmente integrar essas áreas e a gente precisa estimular esse córtex motor desse paciente para que ele volte a devolver função para esse indivíduo, não vai. Entendeu? Não vai. Eu vou até te fazer uma pergunta, Camila, em relação a isso. Eu vou mostrar aqui para a galera. Deixa eu mudar a câmera aqui. Acho que está todo mundo vendo aqui. Esse artigo aqui, gente, é um artigo bem legal que fala justamente da diferença da organização do córtex motor em pacientes com e sem osteoartrite, né? E ele fala que existe uma diferença tanto na localização quanto na quantidade de estímulo que está indo para esse córtex em pacientes que têm osteoartrite e pacientes que não têm. Tá? Falando especificamente do quadríceps ali, que é o músculo mais afetado, e ele começa a explicar por que esses pacientes têm um déficit de força no quadríceps, isso afeta marchas, todas as limitações funcionais. E aí ele usa um termo que é o termo que ele fala plasticidade desadaptativa. E essa semana ainda eu vi um post seu falando assim, o lado negro da neuroplasticidade. Seria mais ou menos isso? Dá uma explicada pra gente aí, pra ver se eu entendi bem eu vou fazer esse contexto. Spoiler e eu vou fazer um merchan, tá bom? Vá, fica à vontade. Domingo, nós vamos ter uma masterclass sobre neuroplasticidade. E tem muita gente me fazendo a seguinte pergunta, mas Camila, eu não trabalho com neuro, ou eu só trabalho com pediatria, ou eu trabalho com musculoesquelética. Você acha que eu deveria fazer essa masterclass? Deve. Sim, deve. Porque neuroplasticidade é um fenômeno que não acontece só quando há lesões neurológicas. Neuroplasticidade acontece o tempo todo o tempo, em quaisquer indivíduos, em quaisquer idades. Então, os seus pacientes ortopédicos com osteoartrite, o seu paciente com dor lombar, o seu atleta de elite, todos eles estão submetidos à neuroplasticidade. Certeza. E neuroplasticidade é um mecanismo que ocorre mediante estímulo. Então, todo e qualquer estímulo provoca mudanças no sistema nervoso que precisam ser maiores do que um pequeno período de tempo, maior do que alguns segundos. Se essas mudanças mudarem ao nível morfológico as estruturas neurais, ocorreu neuroplasticidade. E existe neuroplasticidade para o bem e neuroplasticidade para o mal. E me chamou bem a atenção esse termo que ela usou, plasticidade desadaptativa. Eles usaram esse termo. A gente Aí eu usa falei, no português. Vamos aproveitar que tá com ela para ver. Exato, porque no português desadaptativo não é uma palavra que soa bem. Então a gente fala plasticidade mal adaptativa no português. Sim. Entende? E o que é a plasticidade mal adaptativa? É o que a gente também chama como sinônimo de plasticidade negativa. O que significa que, mediante um estímulo, vamos supor que esse indivíduo ele ficou experienciando a dor no joelho durante 4 meses, porque ele foi tomando remédio, porque ele foi fazendo um gelinho, porque ele achava que não era nada. Não precisa de fisioterapia, isso aqui vai resolver, vai passar. E chegou num ponto que a dor dele atingiu um determinado nível que ele não aguentava mais, e aí ele foi te procurar. Só que essa experiência de 4 meses vivenciando a dor fez com que ele tivesse submetido a esse mecanismo de plasticidade mal adaptativa, ou chamada plasticidade negativa. Então ele mudou a forma de conexão neural dos tratos que conduzem informação, tanto aferente do joelho. Então vamos pensar lá, os proprioceptores, tendão, fuso muscular, OTG, eles estão passando a sinalizar a informação de uma forma diferente. As fibras delta, as fibras C, as fibras do tipo A estão mandando informação diferente. Tem edema, tem processo inflamatório, tem uma série de coisas ali naquele joelho. Então, essas informações aferentes estão sendo processadas onde? No córtex parietal, que é a área de processamento da informação sensorial, e a forma de conexão entre esses neurônios, nesta via, e quando eles chegam
no foco final desta via, se eu for falar a via proprioceptiva, ou se eu for falar as vias espinotalâmicas, ou se eu for falar as vias córtico-cerebelares, todas elas são vias aferentes. Elas só estão parando em lugares diferentes. Então, córtico-cerebelo está parando no cerebelo, espinotalâmica está saindo da medula espinal, está indo para o tálamo e mandando suas projeções lá para o córtex. Então, eles estão processando neurotransmissores de uma forma diferente, com uma força de conexão diferente, com um mecanismo de inibição e facilitação diferente. Então, ocorreu neuroplasticidade. Esses 4 meses fizeram com que ele poupasse aquele joelho, transferisse muito mais o peso para o outro joelho, o que muda o esquema corporal dele. Lá no córtex parietal, a representação do joelho lesionado dele é diferente lá no córtex. E isso se chama plasticidade mal adaptativa. O artigo mostra bastante isso. Quanto mais tempo ele vivenciar a plasticidade mal adaptativa, mais difícil é para tratar esse paciente. Vai ficar. Ele fala até que absolutamente errado eu dizer que paciente ortopédico não tem problemas no sistema nervoso. Porque isso é classicamente uma alteração importante no sistema nervoso. Exatamente. Ele fala de uma mudança de 25% da localização, né, desse estímulo em pacientes. Então, a mudança, quando você fala de sistema nervoso, né, de milímetros, mas isso dá uma diferença muito grande. E aí ele fala justamente o que você falou, o paciente começa a corticalizar aquilo por diversos fatores, tanto por fatores psicológicos, a cinesiofobia que ele tem para estender esse joelho, e ele começa a corticalizar aquele movimento que para você mudar isso aí é um pouquinho difícil. Completa aí que tem uma pergunta aqui da Vivi. E olha, ele modificou as suas aferências, ele modificou a conexão neural, a conectividade neural em diversas áreas cerebrais, e essa dor foi envolta por um processo emocional. Então, essa dor modificou o sistema límbico. Então, a neuroplasticidade mal adaptativa ou negativa não só aconteceu no córtex parietal, ela aconteceu lá no cerebelo, que é o primeiro cara que recebe todas as informações sensoriais. Quase 90% das nossas informações sensoriais vindas do corpo param primeiro no cerebelo. A principal função do cerebelo é gerenciar a aferência. É a principal. Porque é tipo um hub que todas as aferências vão para lá. Então, teve plasticidade negativa no cerebelo, teve plasticidade negativa no córtex parietal, teve plasticidade negativa no córtex frontal e plasticidade negativa no sistema límbico. Quanto mais tempo ele vivenciar isso, mais difícil fica, né? Da gente modificar. Porque as nossas intervenções vão vir agora para tentar trazer plasticidade positiva. Entende? Eu quero modificar a forma de conexão desses neurônios. Eu quero modificar a interpretação sobre a dor. Eu quero transformar essa experiência como uma experiência positiva por relação ao movimento, para quebrar a cinesiofobia. E quanto mais tempo ele viveu essa plasticidade negativa, mais difícil isso vai ser, isso. Com certeza. Com certeza. A Vivi perguntou aqui, pode-se dizer que se grava um mecanismo de lesão como entorse de tornozelo por repetição? Vivi, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, entorse de tornozelo, eu adoro. O que é que a gente tem relação sistema nervoso, sistema musculoesquelético, né? Quando você tem entorse de tornozelo, você altera a relação de ativação muscular entre os músculos inversores e eversores, tá? Ou seja, os fibulares, que são músculos eversores, eles têm uma ativação baixa, enquanto que você pega ali o tibial anterior e outros músculos que fazem inversão, e eles têm uma ativação mais alta. Então, daí a entorse de tornozelo ser uma lesão tão recorrente, com tanta reincidiva. Realmente é mais ou menos isso, né? Você acaba meio que gravando o que a Camila acabou de falar. O seu sistema nervoso, ele grava aquilo ali, e aí fica muito mais fácil de você ter uma entorse, né, por inversão do que antes. O sistema nervoso grava experiências. E ele transforma essas experiências em percepções. Então, ele não grava músculos. Eu não tenho como saber sobre músculos, ou tibial anterior, ou fibular. O sistema nervoso trabalha com sinergias musculares. Ele aciona sinergias. Então, uma sinergia que encadeia uma sequência de músculos. Então, ele vai encadear, sei lá, um reto abdominal, um transverso com um ilho psoas, com um reto do
fêmur com o tibial anterior, numa sinergia. Sinergia. Entende? Então, e essas sinergias, esses comportamentos se transformam e se consolidam em experiências de movimento no córtex parietal. E é isso que a gente entende como a consolidação, a formação do esquema corporal. Então, você fortalece o seu esquema corporal mediante as suas sensações que chegam, que são interpretadas e processadas e viram percepções. Então, assim a gente fortalece. Maravilha. Uma pessoa que tem entorse de tornozelo há anos, ela fortaleceu esse esquema corporal de falta de confiança naquele tornozelo, de pouco uso daquele tornozelo. Então, a representação daquele tornozelo no córtex é reduzida. E isso quando ela vai para o apoio final ali na ponta do pé, geralmente ele... Isso muda a sensação, a experiência que ele tem é essa. Mas a boa nova eu consigo mudar o esquema corporal de um paciente? Sim, consigo. Sim. Eu trabalhando com paciente de neuro, vocês trabalhando com paciente de neuro, nós conseguimos, mediante estímulos sensoriais apropriados. Mediante estímulo correto, né? Repetição. Mediante prática significativa e funcional. Esse é um conjunto que não pode faltar para qualquer tipo de paciente. Um pool de experiências sensoriais apropriadas, específicas, funcionais e significativas. Não se esqueçam disso. Vocês vão saber como tratar os pacientes quando pararem para pensar sobre isso. E temos 3 minutos. Gente, o Instagram vai cortar. Só estamos 3 minutos, gente. Vocês perceberam que dá pra gente ficar a noite toda aqui, né? Mas 3 minutinhos, só pra gente se despedir mesmo. Eu queria, de verdade, agradecer a presença de todo mundo, tá? Que veio aqui. Eu acho que foi um bate-papo fantástico. Acho que a gente conseguiu o objetivo, Camila, que era mostrar para o pessoal que a gente faz essa integração muito bem feita, inclusive, tá? Que depende muito mais da gente. Queria agradecer a você, né, por estar participando da live, não, por ter dado essa aula pra gente, tá? A Renata tá aqui, continua. Muito obrigado de verdade. Olha, tá? Quem quiser a continuação, eu convido para acessar o meu perfil, acessar o link lá na bio e se inscrever para a Masterclass. A Masterclass sobre neuroplasticidade, eu vou falar sobre tudo isso e muito mais. O link da Masterclass vai ficar disponível para os inscritos por 60 dias. Vocês podem rever a aula, vocês vão ter acesso a uma pasta no Drive com todos os artigos que eu cito na aula. E vai ser 1h30 de aula, mais 30 minutos de bate-papo, de conversa, de perguntas e respostas. Então, eu vou adorar ter vocês lá com a gente nesse domingo. As inscrições encerram amanhã. Simon, obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Adorei a interação, estou à disposição sempre que vocês precisarem. Foi bem legal, não foi? A gente estava com esse receio, mas acho que fluiu muito bem. Gente, brigadão de verdade. Semana que vem, queria convidar vocês, professor Paulo Moté, que está aqui com a gente, vai estar com a gente aqui fazendo a live, entendendo o conceito PNF um pouquinho, porque essa grande fera aí, ninguém melhor do que ele para estar falando sobre isso, tá? Camilinha, brigadão de verdade, tá? Quando vier a Bahia, está super convidada para conhecer Ilhéus e Itabuna aqui, vai ser um prazer. Brigadão de verdade. Valeu, gente, beijos. Valeu, pessoal, obrigada. Bota o print, marca a gente lá no Instagram, tá bom? Olha beijo a pra vocês aqui, né? Ó. Vai, vamos lá, vamos fazer. Aí, valeu. Foi. Eles fazem tudo da gente com aquelas caretas horríveis. Não. Tchau.